Antropologia Teológica, o número 6 no nosso material didático, o espírito do homem. O termo espírito vem do hebraico ruá e do grego pneuma. O espírito é a parte mais profunda e superior do homem. Ele é a sede das nossas relações com Deus. Então, em Romanos 8,16, está escrito o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, observe que nesse versículo tem Espírito com letra maiúscula e depois Espírito com letra minúscula. Então, o mesmo Espírito Santo, que esse Espírito está com letra maiúscula, é referência ao Espírito Santo. Testifica com o nosso Espírito, Espírito com letra minúscula, e está nosso, então o apóstolo Paulo está deixando bem claro que é o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ou seja, esse texto, ele já deixa claro que o Espírito Santo, quando ele vai se comunicar com o homem, qual a forma dele se comunicar? É o Espírito do homem. Prossegue o comentário. Ele é o meio pelo qual a alma entra em contato com Deus. Por isso eu defini a alma, né, como aquela exploradora do mundo espiritual através do Espírito, aquela que entra em contato, aquela que entra em contato com Deus através do Espírito. Prosseguindo, o Espírito não se separa da alma, esta não se subsiste sem ele, né? Então, outra coisa que nós acreditamos também é que Espírito e alma são inseparáveis. E é claro que vem aquela questão, alguns não gostam, né, da possibilidade do espírito do homem ir para o inferno. Mas como o espírito ele é algo santo, ele veio de Deus, o espírito do homem ele foi criado por Deus, tá bom? Assim como a alma também, ele foi criado por Deus. Nosso espírito não é algo super sagrado, que é uma parte de Deus dentro de nós. Não. Quando Deus soprou no homem o fôlego de vida, né, o homem ele recebe uma parte espiritual que naquele momento é criada. O espírito é a parte consciente do homem. Em Romanos 2,15 diz: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, o apóstolo Paulo coloca realmente de uma maneira em que nós temos um combate dentro de nós, nós temos como que vontades dentro de nós. Então, por isso, em algum momento ele vai dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, quer dizer, esse combate que existe dentro do homem, qual aquela parte que seria a consciência do homem, que avisa o homem, né? Como o apóstolo Paulo disse, quer acusando, quer defendendo, né? Essa parte é a consciência do homem. E onde então está a consciência do homem? Bom, ela tem que estar no Espírito, porque é uma comunicação do Espírito de Deus com o homem, que é feita com o Espírito do homem. Então, o Espírito do homem que recebe sempre esse alerta do Espírito de Deus, e também acreditamos que o próprio Espírito do homem, ele tem esse alerta, essa lei dentro dele. O apóstolo Paulo está escrevendo esse texto porque nós sabemos que até hoje existem povos que eles simplesmente não ouviram a lei de Deus. No Brasil mesmo existem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Eu estava uma vez no estado do Pará e estava lá a trabalho, aí estava assistindo, como tem o RJTV, estava assistindo o PATV. E era o noticiário local, eles deram uma notícia, o estado do Pará é muito grande, mas a notícia era a seguinte, que eles já tinham identificado 24 povos no estado do Pará, que nunca teve contato com o que eles chamam com a civilização, né? Ou seja, o homem branco nunca teve contato com eles. Eles viviam isolados na floresta e o governo estava trabalhando para manter eles isolados. Bom, esse povo nunca ouviu falar de Jesus.
Tá bom? Eles nunca receberam a Bíblia, a lei de Israel. Então, como eles sabem que algo é certo e que outro algo é errado? Por essa lei que Deus colocou dentro do homem. Tá bom? Uma lei da consciência que está no espírito do homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E mais uma vez vamos enfatizar aqui, esse espírito volte a Deus que o deu, na verdade está retratando o quê? O espírito e a alma voltam diante de Deus para serem julgados por tudo que foi feito aqui na terra. Eu comentei, né? O espírito e a alma voltam a Deus para serem julgados e determinado onde aguardarão a ressurreição, no seio de Abraão ou no lugar de tormento. Né? No seio de Abraão é aquele local onde os salvos aguardam a ressurreição. O lugar de tormento onde os perdidos aguardam o momento de comparecerem diante do juízo do trono branco, que é chamado lá naquele momento, né, de segunda ressurreição. Ocorre no final do milênio apocalíptico.